E aí, pessoal, tudo bem? Bati um papo com Paulo Ong, professor de Novo Testamento, separei um trecho, porque o Novo Testamento foi escrito num contexto greco-romano. E eu perguntei para ele o que os gregos influenciaram e o que os romanos influenciaram no Novo Testamento, a coisa que eles mais influenciaram. É legal a resposta que a gente achou no bate-papo. Antes da gente entrar nesse vídeo, eu quero te convidar para apertar curtir aqui embaixo no vídeo para chegar mais longe, assinar o canal e tudo mais. Outra coisa, eu quero te chamar para entrar no grupo de Telegram. Se você não tem o Telegram, baixa o app, é de graça. E lá é uma sala de aula com mais de 2.200 pessoas estudando a Bíblia e também recebendo diariamente aulas, dicas de como interpretar a Bíblia, tá bom? Te vejo lá, hein, gente? Vamos lá pro vídeo? E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Marcos Botelho. Eu bati um papo com o Paulo Ong, professor de Novo Testamento, sobre a grande diferença quando você lê o Antigo Testamento e você vai para o Novo Testamento, pula 400 anos. Seria legal você acompanhar esse trecho que vai te ajudar a ler melhor o Novo Testamento. Antes eu quero te convidar, enquanto passa o helicóptero aqui em cima, para apertar curtir no vídeo, assinar o canal, sininho e também para você entrar no nosso grupo de Telegram. Ih, o helicóptero passou mesmo. Nosso grupo de Telegram, que a gente estuda todo dia um pouco da Bíblia, lá sobre hermenêutica e interpretação bíblica. Vamos lá para o bate-papo com Paulo Ong? Quando a gente fala greco-romano, é que os gregos vieram antes, dominaram tudo, depois veio Roma e foi pegando tudo. Uhum. A gente joga com uma coisa só. E aí, só que Roma estava vindo com latim. Então a gente tem, assim, às vezes, hebraico, aramaico, grego, latim. O negócio é doido, assim. A minha perguntinha aqui para o professor é o seguinte: se você tivesse que falar assim, qual que é a peculiaridade mais interessante que os gregos deixaram na Bíblia e a peculiaridade que os romanos deixaram, se é que dá para dividir isso, que eu sei que quando a gente fala greco-romano já é uma coisa só, não há essa divisão clara, mas a gente estudando os períodos dá para saber, isso a gente vai analisar, isso aí foi influenciado pelos gregos, aí isso é totalmente romano, da cidade, luz e tudo mais, eterno. Olha, é uma pergunta muito interessante, porque quando nós falamos de greco-romano, efetivamente nós estamos falando de um amálgama aí do modo de pensar grego que se junta com o modo de pensar romano, e os romanos, pelo menos no primeiro e segundo século, eles não impuseram a língua deles. Por quê? Porque os romanos eles sempre tiveram em alta estima tudo que era produto cultural grego. O panteão religioso, por exemplo, latino, né, romano, é uma replicação daquilo que é, na sua maioria, o panteão dos deuses olímpicos, só que com os nomes trocados, né? A forma de se pensar é a mesma matriz de Alexandre aplicado ao contexto mais militarizado, mais organizado de forma política que os romanos tiveram, mas vamos dizer assim, que os romanos se beneficiaram dos caminhos que os gregos abriram e se utilizaram desses meios que já estavam estabelecidos, porque nós falamos do período, por exemplo, helenista, e o período helenista vai de 330 a.C. a 330 depois de Cristo. Então são 660 anos, eu acho. Eu sou ruim de matemática. Então é quase um milênio de domínio grego. E os romanos fizeram o quê? Foram lá e se aproveitaram como se deve ser um governo inteligente. Eles se aproveitaram daquilo que realmente estava funcionando, que é a difusão cultural, e impuseram a sua maneira. Agora, quando nós lemos o Novo Testamento, você perguntou o que fica mais saliente, né? Se é o modo de pensar grego ou se é o modo de pensar romano. Eu diria que o texto, a maneira de se compor as narrativas, a forma literária é muito mais grega do que romana, né? Até porque a produção literária ela é feita dentro de um cenário mais cultural do que político administrativo, dentro da qual os romanos eram aqueles que realmente mandavam. E quando você compara essa produção literária em língua grega com a produção literária em hebraico e aramaico, você vai perceber que o texto grego ele é bem mais complexo por um simples fato.
Na língua grega, nós temos muito mais vocabulário do que na língua hebraica para expressar determinados conceitos e determinados termos. E em alguns pontos do Novo Testamento, nós temos um tipo de diálogo, por exemplo, com filosofia, com conceitos filosóficos que faziam parte do mundo dos autores bíblicos do Novo Testamento. Então vamos dizer assim que o Novo Testamento ele é escrito em grego dentro de um mundo um pouquinho mais complexo do que era o mundo antigo do Oriente Próximo, onde a Bíblia foi escrita majoritariamente em hebraico e depois em aramaico. E também, né, você sabe que a gente bateu um papo já sobre Romanos. As argumentações jurídicas de Paulo eram mais romanas, né? Você tem isso aí, ele já tá pegando o empréstimo da sofisticação romana no juridiquês dele, que é o jeito que ele vai explicar porque Deus não é injusto elegendo os seus. E aí ele vai montar o tribunal que é muito mais romano, né? Que é muito mais da sofisticação romana. É a linguagem mais forense, né? Mais forense do direito romano. Aliás, é sobre isso que eu vou pregar lá na pregação de licenciatura. Mas, efetivamente, quando é algo de âmbito mais cultural e literário, cheira mais grego. Mas quando vai nesses pontos um pouquinho mais de aplicação política, administrativa, algo mais relacionado com elementos, por exemplo, ligados ao direito, efetivamente nós temos muita coisa que vem com um cheiro romano, até porque os romanos, nesse sentido, eram bem mais desenvolvidos do que os próprios gregos. Gostou desse conteúdo? Você gostaria de receber mais conteúdo sobre como interpretar a Bíblia? Aqui embaixo você pode deixar o seu e-mail para eu te mandar o material uma vez por semana. Mas deixa eu te explicar por que eu peço o seu e-mail. Depois de 10 anos aqui na internet ensinando as pessoas a lerem a Bíblia, mais de 200 mil pessoas se inscreveram nas minhas redes sociais. Mas os algoritmos dessas redes sociais fazem eu chegar apenas a 2% de quem pediu o meu material. Para eu alcançar a totalidade de todos que se inscreveram, eu precisaria de mais de R$2.000 por vídeo que eu publico aqui. E não tem nada de errado nas redes sociais, esse é o negócio deles, mas não é o meu negócio. É o meu ministério ensinar você a ler a palavra de Deus e aprender mais sobre Deus. Por isso, se inscreva aqui que uma vez por semana eu vou mandar vídeos de como aprender a ler a Bíblia.